diabo, que eu não quero nem o diabo de um crente aqui não. Aí ele dizia, não, vó, não vou botar não. Porque os coentos são de Deus. Aí através dele foi que ela foi amolecendo o coração. Toda vez que ela falava uma coisa, ele ia e dizia, né, que não era, que era de Deus, que Deus ficava triste se falasse aquilo, que Deus brigava. Começou com uma criança, então. Aí ela Filho foi da Lemi. amolecendo o coração. Eu tava tomando café aqui sentado. Mas o mais legal do evangelho é isso, né? Tipo assim, gente, as culturas. A pessoa, né, revivendo e ficou na minha mente, vale. Né, o vale. Aí quando foi de manhã, quando eu levantei, aí Tigenô tinha um radinho, ele todo dia de manhã ele ligava esse rádio. Aí eu, quando eu olhei, eu saí aqui pra fora, aí eu ouvi passando uma música, né, que falava do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Um rapaz que ele é diácono lá dos Pancará. Aí ele veio aqui, veio pedir, estava atrás de voto, né? Que ele era candidato a vereador. Aí quando ele chegou aqui, eu sabia que ele era evangélico, né? Aí eu fui perguntei a ele, só, tá aí. Na Bíblia tem algum. Na Bíblia tem algum lugar que fala sobre ossos? Aí ele disse, oxe, mantém. Aí ele foi e pegou, né? Que ele andava com a Bíblia. Eu disse, eu vou lhe mostrar agora. Aí foi ler, né? Aí eu só achei por quê? Né, eu fui sonhar que eu não sabia. Aí ele perguntou por que eu fui contei a ele. Aí ele disse, então, irmã, por causa que aqui, né, você tem, isso daí é um chamado de Deus, né, para a sua vida. E existe sim esse vale de ossos secos. E esses ossos secos que você viu é aqui, na sua comunidade, que tem, né, muito ossos secos que precisa reviver. E aí, a partir desse sonho que eu tive, né, aí eu já comecei a frequentar a igreja. Eu fui lá na cidade, que era Ruth, né? Aí foi quando o Ruth começou a vir aqui, que eram esses que vinham empurrando o carrinho, né? E daí, pronto, aí Deus, eu aceitei Jesus, ela começou a fazer o trabalho aqui, passou um tempo fazendo o trabalho. Aí depois eu fui, passei um tempo na Bahia, passei 9 anos na Bahia. Aí depois eu vim embora. Aí fiquei morando na cidade. Aí, só que esse tempo que eu passei lá, eu me afastei. E eu comecei uma depressão. Dessa depressão, né, eu só vivia trancada dentro de um quarto, eu era dependente de medicamento, eu não dormia, eu só dormia, né, se eu tomasse o remédio, se eu não tomasse, eu passava a noite em claro. Aí quando foi um dia, eu tinha a Bíblia e era guardada lá em cima do guarda-roupa, sabe? Eu não lia nada. Aí eu peguei, eu tentava suicídio, eu peguei, descarocei um monte de remédio e coloquei na mão. Quando eu levantei da cama que eu ia pra geladeira para pegar algo para tomar os remédios, eu tropecei na sandália e caí. Quando eu tropecei na sandália, eu bati no guarda-roupa, eu caí de joelho e a Bíblia caiu, aberta na minha frente. Aí dizia assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Glória a Deus. Né, quando caiu, aí a partir daquele momento eu não quis mais tomar os remédios, sabe? Aí eu já joguei tudo fora. Aí nesse mesmo dia eu já saí do quarto, eu fui para um culto que tinha uma casa assim vizinha que tinha culto, né? Que era até era a igreja adventista. Aí eu comecei a ir para a igreja. Aí depois, pouco tempo eu vim embora para aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, aí eu voltei para casa do Senhor. Estou até hoje, Glória a Deus. Glória a Deus. E depressão, né? Graças a Deus não dependo mais de medicamento. Eu já durmo demais. Glória a Deus. Né? Já durmo demais. E depressão, né? Não tenho mais, graças a Deus. Mãe era mais que implicava, né? Que não queria, que mãe queria para colocar os cachorros. Ela brigava até comigo. Não, que aqui você sabe, que aqui as irmãs, aqui as freiras, você pega 10 diabos de crente pra cá, que eu não quero crente. E ela era muito assim com as freiras, né? Com a igreja católica. E ela não queria. E terminou, né, que através do meu filho, né, sempre que ela dizia, coloca o cachorro, meu filho dizia, não, porque eles são de Deus. Ela dizia, eu não gosto de crentes. Não pode dizer isso aí não, que Deus vira as costas. Né? E através disso aí, né, foi passando o tempo, mãe
mãe se converteu, mãe aceitou Jesus, né? Ela já se batizou aqui, né? Aqui nessa foi, se batizou com 15 dias, Jesus chamou mãe. E uma coisa que ela não aceitava, e depois que ela aceitou, se andasse um crente aqui, um irmão, não fosse na casa dela, era briga feia. Era verdade. Pode ver que tem uma guerra. Era assim, porque eu lembro que Lei se lembra que daquela vez que vocês vieram aqui, que vocês chegaram, foram descansar. Não foi? Lembra? Isso. Foram E ela descansar veio. e ela veio para ver o pessoal. E quando chegou aí, ela sentou no sofá. Aí a Erinéia era quem era a líder. Aí a Erinéia levantou primeiro. Aí a Erinéia tem miopia. Aí quando ela levanta doida assim, que ela não vê ninguém. Ela, se estiver assim na frente, ela vê, mas se estiver do lado, ela não vê, né? Ela sentada no sofá. Aí a Aninha sentada assim no sofá de frente, aquele da porta, né? Aí ela levantou e não viu mãe do lado. Aí olhou para a Aninha, oi Aninha, tudo bem? E não falou com mãe, né? Aí naquele meio, Nossa, quando do mãe marido, levantou, do deu uma repanada assim, sacudiu a saia. Eu disse, eu vou embora. Eu só chamar, o que foi? Bora, Cício, me deixar em casa. Meu irmão estava aqui no carro. Aí eu disse, só chama, o que foi? Eu não vou ficar no lugar que ninguém, que o povo tá intrigado de mim, que passa por mim, não fala, eu vou embora. Aí foi embora. E foi fuar pra mãe, pra essa mulher ver mãe, né? Ela trancou dentro do foi a quarto. semana quase toda. É, ela trancou dentro do quarto, não queria sair de jeito nenhum. Elas foram a primeira vez, não, minha gente, vocês vão lá, né, pra explicar a ela. Que eu expliquei, eu fui lá, conversei com ela, expliquei, mãe, ela não viu não, mãe, ela tem problema na vista, ela não viu, ela levantou e não viu. Né, ela não tá com raiva de mãe não. Não, ela me viu, ela não falou, foi porque não quis. Né, e eu conversando com ela, depois eu peguei e mandei a menina ir lá. Aí foram, quando chegar lá, quando ela viu as mulheres indo, ela correu, foi pra dentro da Caatinga. Não, ela foi pra Caatinga a primeira vez. Ah, é? Foi, ela foi pra Caatinga. Aí disse que o ministério, ela disse o menino que era pra dizer que ia buscar lenha. Mas deixa que ela correu pra não ver vocês. Aí quando foi no outro dia, o pastor Alexandre foi lá, pediu pro pastor ir lá, o pastor foi conversou, ele perguntou a ela, mas se elas vierem aqui, a senhora recebe? Ela recebe. DVD, né, que nessa época era DVD, né? E o lanche das crianças. E vinham de lá. Aqui começava de 2 horas. E eles saíam de lá de meio-dia. E vinham a pé. E quando chegava aqui era recebido, né? Com Os cachorros. Né, pelos cachorros. E não mas não desistiram. E eles deixavam o lanche, eles deixavam o lanche. deixava, eles davam um lanche das crianças, né? Trazia lanche, fazia tudo. E era assim, de um lado da casa, que era lá perto da casa de Joyce. Que era lá, e mãe não queria. A maioria, só era mais só as crianças, né? Porque os outros não aceitavam. E mãe era a pior. A gente me fez até lembrar um cântico, depois a gente podia... Marmita, eu vendia muito. No mês eu fazia mais de 3 mil reais. E quando eu voltei para Cristo, o meu irmão, hoje ele está afastado. Ele era quem, né, chegava lá e me convidava. Lenice, vamos para a igreja, vamos para o culto, vai ter culto hoje. Eu dizia, eu vou, mas sempre quando chegava a hora eu inventava alguma coisa e não ia. Aí o meu ex-esposo, ele ia todo dia, todo culto ele ia. Aí ele ia, quando chegava ali lá, ele assistia o culto todo, aí só saía depois que pedia para o bispo, que era o bispo, o Valdir, que era até uma igreja mundial que tinha aí. Aí pedia para orar para mim, né, e para a igreja. Aí toda vez ele ia e me convidasse, eu vou. Quando chegava a hora, aí Deus, não, tem muita coisa para me fazer aqui, eu não vou não vai dar para mim não. Aí a gente foi, né? Aí quando foi um dia eu falei para eles, não, hoje eu vou. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, o primeiro dia que eu fui, eu me reconciliei. Mas eu fumava, e quando eu ia para a igreja, eu colocava o cigarro no bolso, colocava o isqueiro. Aí eu ia, né? Quando eu chegava, ela era doida que terminasse o culto para me sair para fumar. Sim. Aí eu terminava o culto, eu saía, quando chegava assim na praça, eu só olhava para trás para ver se tinha alguém olhando, né? Se eu via que não tinha, eu pegava assim de um cigarro e saía fumando. Aí quando foi um dia, era um culto de ceia. Aí eu não tomava a ceia, né? Aí eu fui para a igreja, eu levei o cigarro, levei o isqueiro. Aí quando eu cheguei lá, que eles deram, né? Foram distribuídos. Aí eu fingi que eu tava com o vinho e com o pão. Né? Os outros tudo, eu com minha mão assim, como se eu tivesse né? Segurando. Aí eu fechei os olhos, aí eu falei assim para Deus, Deus,
a partir do momento que eu provar do teu corpo e do teu sangue, tira de mim tudo aquilo que não é do teu agrado, principalmente o cigarro, que eu sei que não é certo. Eu sei que não é certo, né? Eu tava vindo para tua casa e com desejo de fumar, de sair para fora para fumar. Aí quando ele mandou tomar, eu tomei sem recreio, porque eu senti o gosto do mesmo jeitinho. Sempre. Aí quando nós saímos, né, de dentro da igreja, eu cheguei no mesmo lugar, eu olhei para trás, né, para ver se tinha alguém olhando. Sim, aí eu peguei, aí botei o cigarro na boca. Quando eu risquei o isqueiro, aí eu vi uma face bem grande, sabe? Aí mesmo assim, eles não estão vendo não, mas eu que sou maior do que tudo, eu estou vendo. Aí pronto, naquele momento eu peguei o cigarro, estraçalhei assim e joguei dentro de umas plantas que tinha lá. Aí fui pra casa, né? Aí Zé, oxe, não vai fumar não? Eu disse, não quero não. Aí eu fui pra casa, acredita que eu vendia cigarro, sabe? E eu parei de vender cigarro, aí eu não falei a ninguém que tinha parado. Sei que eu tomei nojo, na hora assim, tomei nojo o cigarro. Aí Zé e meu filho mais velho fumavam. Aí você que o inimigo sempre ele é sujo, né? E às vezes ele quer incriminar as pessoas. Aí, assim de frente da porta tinha um rack. Aí eu já tava com uns 8 dias que eu não fumava. Aí Zé olhou assim pra mim e falou assim, Lenice, tu não tá fumando mais não? Eu disse, não, graças a Deus não tô não. Aí ele olhava pra Lourinho, meu filho, aí dava risada. Aí quando passou mais ou menos uns 20, um mês, aí o meu filho já quem perguntou, ele me chama minha mãe. Ele disse assim, minha mãe, eu não vi mais minha mãe fumando. Minha mãe tem certeza que não tá fumando mais? Eu disse, tenho. Aí Zé foi e disse minha mãe assim, sim, se você não tá fumando, e cadê os cigarros que nós compramos e coloca ali em cima daquele rack ali? Toda vez que nós vamos pegar, não tá lá. Sumia. Aí ele dizia que não é eu que pego, é você, Lourinha. Aí Lourinha, não, eu não. Aí começaram a rir os dois, né? Aí me deu uma vontade, eu disse, não, pois eu não é não. Isso aí eu digo a você, Deus é prova que não sou eu. Aí me deu uma vontade de eu puxar o rack, né? Quando eu puxei, tava lá um monte de cigarro lá atrás. Eu saí, ó, tá vendo onde tava o cigarro? Aí ele olhou um pra outra, realmente ela não tá fumando mesmo não. Aí pronto, eu tomei nojo. Eu tinha nojo até quando ele chegava fumando perto de mim. Era tão do jeito que eles já sabem, eles não fumavam perto de mim, eles não chegavam em casa a fumar. E até hoje, né? Deus me transformou. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Viu?